Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Como tá tendo, sei lá, obra, alguma coisa que tá acontecendo aqui na volta, eu botei esse microfone aqui para falar com vocês, para tirar um pouco da som do ambiente, mas não sei como é que vai ficar. Hoje nós vamos falar sobre um seriado muito bacana que espelha, mostra o que é a dinâmica de chama gêmea, né? Para quem não conhece sobre dinâmica de chama gêmea, eu recomendo muito que vocês entrem no canal da Marcinha, que é Eu Sou o Meu Sol. Ela explica direitinho como funciona essa dinâmica, o que é isso, etc. Eu mesma já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a dinâmica de chama gêmeas que eu experimentei. E aquela história, né, gente? Se você não acredita que chama gêmeas existe, se você acha que isso é bobagem, etc., tem um monte de vídeo super legal aqui no canal. Vai assistir sobre outro assunto. Esse vídeo aqui é para quem gosta de chama gêmea, para quem se interessa pelo assunto, para quem quer saber mais sobre o assunto, para quem quer ver filmes, vídeos, séries sobre o assunto, tá certo? Então, já deixo avisado que para quem deixar aqui nos comentários, não acredito, não sei o que, filho, você tá no lugar errado, tá bom? Beijo pra você, vai para outro vídeo, tá bom? Vambora. Esse seriado é um seriado que se chama... Eu vou ter que cuidar, porque é uma palavra que o YouTube não gosta muito, tanto que até quando você vai pesquisar no YouTube, você nem vê muito sobre esse seriado, porque essa palavra é uma palavra complicada com o YouTube. Mas vamos lá, né? É aquela palavra que começa com S, que normalmente a gente bota um asterisco, tem um X também, e aí tem uma barra, né? O nome do seriado tem essa barra, e aí é Life, né? Que eu acho que deve estar no Brasil, deve estar também S. Eu não posso falar a palavra, gente, então vamos ficar assim. S, nanana, X, O. E aí tem uma barra e deve estar vida. Eu não sei como é que ficou traduzido no Netflix Brasil, só sei como é aqui, porque, enfim, eu não moro no Brasil, então é assim que eu vejo, tá bom? E é muito interessante esse seriado porque começa com uma provocação. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas eu vou falar os pontos em que se conecta com a dinâmica de chama gêmea. Vocês viram aqui que até o meu coraçãozinho tá tipo chama gêmea? Eu adoro esse moletom, gente. Vocês vão ver milhares de vezes com esse mesmo moletom. Porque é inverno aqui e eu gosto de conforto. Conforto pra mim é a primeira coisa. Vamos lá. Esse seriado ele começa com essa provocação que é a mulher, ela tá casada com um homem, feliz da vida, tem 2 filhos, só que ela começa a lembrar de um ex que foi uma coisa assim, fulminante, uma química gostosa, sabe? E ela começa a se lembrar disso, ela começa a escrever no diário dela. E a vida dela é aquela vida de margarina, entendeu? Que é aquela vida que você vê no comercial, que é os 2 filhos bonitinhos, é um menininho, a menininha, né? Não é o que todo mundo sonha? Aquele marido fiel que trabalha, que é bonitão, que é gato pra caramba. E ela ali, pensando no ex, porque o atual marido, né? Como acontece algumas vezes, né, em relacionamentos, depois que as crianças nascem, às vezes tem uma necessidade de fazer um reajuste para voltar a se conhecer biblicamente, ainda mais ela estava amamentando ainda, então pode ser que, né, tivesse ainda as questões aí, né, resguardo, etc. E aí ela começa a fantasiar sobre esse ex e começa o questionamento. Será que a gente pode ter tudo nessa vida ou será que a gente só pode ter uma parte? Tipo, um questionamento que o professor dela de psicologia faz pra ela, que é porque ela é formada em psicologia e tal. E ela tava, inclusive, indo fazer um PhD em psicologia, que eu acho genial pra esse ponto, né? Porque é bem a chama gêmea, a parte feminina, né? A parte feminina, a polaridade feminina é muito de buscar esse autoconhecimento, essa coisa. Então faz muito sentido ela ser PhD em psicologia. Vocês estão vendo como esse seriado tem tudo a ver com a dinâmica, gente? Maravilhoso. Enfim, o professor de psicologia dela, ele fala que a pessoa que te dá segurança, esse é o ponto de vista dele, que a pessoa que te dá segurança não tem como te dar aquele thrill, né, que é aquela coisa do desconhecido, aquele friozinho na barriga, porque a pessoa te dá segurança, a pessoa te dá a casa, a pessoa te dá os filhos, te dá a estabilidade, que é o que eu tenho no casamento. Então, que essa pessoa não teria como te dar isso, esse friozinho na barriga. Tipo assim, você tem que calar a boca, engole essa frustração e aceita que você tá num casamento assim. E é interessante porque o seriado, quando ele vai se desenvolvendo,
além de ter toda essa questão que eu acho que, olha, eu desconheço pessoas que estão em relacionamentos que jamais tenham tido momentos em que se questionaram, ou que daqui a pouco, né, tiveram momentos em que refletiram sobre questões da monogamia, ou mesmo antes de entrarem num casamento, que não se questionaram, né, sobre essa questão de monogamia, de tédio na relação, desses momentos assim. Só que vai além, né? Entra também a questão da chama gêmea nessa dinâmica toda, né, que entorna muito o caldo. Porque quando você começa a olhar como foi que ela conheceu esse ex, né? Porque a história vai indo em flashback, gente. A gente já até fica meio tonto de vez em quando. Quando ela conhece esse ex, o que acontece no momento que os dois se encontram? Aquilo que acontece quando você encontra a sua chama gêmea. É um reconhecimento imediato, quase. Ela olha pra ele, ele olha pra ela, os dois enxergam as feridas um do outro, imediatamente. E enxergam também os pontos mais positivos um do outro. Por isso que a conexão deles, assim, é gasolina e fogo, entendeu? Se encontram e é uma coisa, assim, quase combustão instantânea. Porque os dois, por conta da própria dinâmica, eles têm essa capacidade de se entender profundamente. Então, eles têm uma conversa logo no primeiro date sobre questões profundas, feridas de alma, falar de abandono de pai, obviamente, ele... como boa polaridade masculina, com problemas com papai, né, problemas com seu masculino ferido ali, né, que filhinho da mamãe, né, que daí foge de relacionamento sério, né, qual a dinâmica do corredor ali, né, se manifestando na tela, que quem estuda, né, chama gêmea, quem entende essa dinâmica, vai olhar para essa primeira conversa dos dois, vai enxergar o perfil dele, vai entender exatamente a mesma coisa da dinâmica. E ela, como boa polaridade feminina de uma chama gêmea, o que ela olha pra ele? Coitadinho, deixa eu te ajudar, vamos aqui, a gente precisa fazer uma terapia, a gente precisa se olhar pra essas coisas, você tem que resolver seu problema com seu papai, né? Aquela dinâmica que é típico da polaridade feminina. Eles, né, isso vai passando assim, né, no seriado, né, que vai mostrando o passado deles, vai mostrando que eles se separam várias vezes, que é típico de dinâmica de chama gêmea, porque você tá com uma pessoa que é uma polaridade ali sua, na sua frente, que tá espelhando as suas maiores dores. Uma chama gêmea, quando briga com a outra, gente, não aponta o dedinho assim numa feridinha superficial, aponta na mais funda da sua alma, entendeu? E dói pra caramba. Então, quando você escuta as brigas que eles tinham, assim, os desentendimentos que eles tinham, gente, é um troço assim que você fica, gente, isso é puro dinâmica de chama gêmea, sabe? E os questionamentos que ela vai trazendo, né, sobre a própria dinâmica do casamento dela, porque ela não casou com esse ex, né? Ela casou com outro cara que ela conheceu e tudo mais, que, né, trouxe essa sensação de fresh start, né? Que é um recomeço. E é muito interessante, eu não vou dar muito spoiler, só que o que você observa quando você tá, né, se você se interessa pela dinâmica, o que você observa é a evolução que os personagens precisam passar para poderem estar fazendo aquilo que eles precisam fazer um tanto que chama gêmeas, né? Quando você é uma chama gêmea, qual é o seu objetivo? Você, enquanto polaridade feminina, você precisa aprender a se libertar da codependência, né? A ser mais independente, a ser uma pessoa que está bem, mesmo se estiver sozinha, se amar 100%, se aceitar e conseguir ficar de pé sozinha. Esse é o objetivo de quem é na polaridade feminina, né? Estar no seu yin, sem partir para o yang distorcido, sem entrar na competição com os homens, sem querer salvar os homens, sem nada disso. É você estar plena na sua feminilidade. E a chama masculina, né, a polaridade masculina, qual é o objetivo? É resolver os seus problemas com o masculino, resolver os seus problemas com o papai, resolver o seu masculino ferido dentro de você e conseguir virar adulto, né? Que é também o objetivo, acho que dos dois, mas enfim, principalmente para o lado masculino, que é conseguir verdadeiramente
estar em paz com o fato de vocês entrar num relacionamento, de trazer a segurança, de trazer a integridade para aquela relação, né? Yin e Yang precisam estar em equilíbrio. E eu acho muito bonito esse seriado, porque o que acontece algumas vezes nas dinâmicas de chama gêmea, que foi o que aconteceu no meu caso, eu abri mão da conexão, porque eu disse, gente, vai demorar muito tempo pra coisa andar, solto. Como falei pra vocês, eu contei em detalhes, né, no vídeo que eu fiz aqui sobre chamas gêmeas, dando a minha percepção, o meu caso. E eu escolhi ficar com uma alma gêmea mais compatível. E é exatamente o que ela fez também. E é muito interessante o desenrolar que essa escolha traz pra ela. E uma das coisas que esse ex fala pra ela, né, logo no começo do seriado, então não tô dando muito spoiler não, uma das coisas que ele fala pra ela logo no início do seriado é: nós somos inevitáveis, né? Nós somos pessoas que são... Nós estamos para sempre conectados, independentemente da escolha que você faça. E é exatamente isso que você sente quando, mesmo você tendo aberto mão, né, da sua chama gêmea, você tem aberto mão da própria conexão e etc., que é uma escolha que você tem, livre-arbítrio, etc., né? Aqui não é carnaval, você pode escolher, gente. Pode fazer a escolha que você quiser. Mesmo assim, você continua conectado com aquela pessoa. Você vai ter momentos em que você vai sentir o que a outra pessoa está pensando, vai ter esses momentos assim. E aí vai ser de você escolher o que você vai fazer com isso, como você vai lidar com isso, como você vai olhar para isso. E é muito interessante toda a dinâmica que se desenrola em todo o seriado. Tô me segurando aqui para não dar muito spoiler. Talvez, se vocês quiserem, eu faça um outro vídeo contando, né, falando um pouco mais com spoiler, mas daí vocês assistem primeiro, vocês falam aí primeiro. E é muito incrível, ainda mais porque envolve filhos, né? Tem umas outras questões com filhos também, né? Porque quando você perde, né, um bebê, você tá numa relação e você perde um bebê, o que acontece é que, mesmo que seja naturalmente, tá? Você começa a olhar, ou o seu parceiro começa a olhar para você como incompatíveis. Então é muito raro que casais que têm uma perda, eles continuem juntos, porque no inconsciente eles se enxergam como incompatíveis. E essa é a parte interessante da gente observar como tudo isso acontece também nas dinâmicas, porque eles têm filhos ali nessa história, tem todo um rolê nisso, que entra também essa parte espiritual. Assim, né, eu tô trazendo para vocês esse olhar de chama gêmea, porque essa é a parte legal que a gente pode tirar, né, desse seriado. Só que assim, já fica um aviso, né? Tem muitas cenas de nudez, né? O título, né, já fala sobre o que você vai ver. Muito. Assim, eu particularmente nessas cenas eu chegava até às vezes, ai, gente, chega, a gente já entendeu que você é bom no que você faz. Vamos embora. Eu quero a história, eu quero saber o que vai acontecer depois. Enfim. Mas pra quem se interessa, pra quem gosta, né? Pra quem gostou de 50 tons de cinza, 365 dias, dicas, né? Enfim, tem essa parte, se você conseguir tolerar, se você conseguir passar por cima desse detalhe, que é muito presente em todo seriado, e você conseguir absorver a mensagem que está por trás, da transformação, da alquimia que acontece em cada uma das partes dentro dessa dinâmica inteira, inclusive da alma gêmea mais compatível, você consegue tirar um aprendizado sobre essa dinâmica toda muito interessante, muito interessante. E o final é surpreendente. Porque para quem tem essa crença, né, toda que eu falei lá no início, que eu não vou repetir, senão vocês vão entender o spoiler todo. Para quem tem essas crenças limitantes aí sobre o mundo e sobre relacionamentos e etc., permita-se surpreender e ver um outro lado, uma outra possibilidade das infinitas possibilidades. Nós vivemos um mundo de infinitas possibilidades, né, gente? Então, permita-se, abra-se para isso. É uma dinâmica muito interessante, é um seriado bem interessante, são só 2 temporadas, acredito que não fez muito sucesso,
Só que é aquela coisa, aí eu falo sempre pra vocês, né? Eu procuro enxergar um pouco mais fundo do que aquilo que tá sendo mostrado. É óbvio que tem muita gente que olhou ali, meu Deus, é só um soft, né? É uns 50 tons de cinza diferenciados e parou por ali. Só que você tem que ver também os questionamentos que ela se faz, as questões que ela faz, as questões que trazem da própria dinâmica, a parte do ser humano, né, de lidar com as próprias feridas internas, lidar com a própria autocura, com o próprio autoconhecimento e o amadurecimento emocional. Que é uma coisa, gente, sendo chama gêmea ou não, é uma coisa muito importante nesse momento da humanidade, né? Porque muitas pessoas estão escolhendo, na minha percepção, pelo menos, permanecer na criança, né? Permanecer nas suas feridas, nas suas memórias, nas suas imagens em looping de traumas, etc. E escolhem ficar ali ao invés de amadurecer e realmente encarar aquilo ali de frente, resolver, sentir tudo que precisa sentir e passar para um novo capítulo. Porque demanda trabalho, gente. É trabalho, E se você tem a ideia de que trabalho é uma coisa difícil, que é uma coisa que você não quer, aí mesmo que você não faz o trabalho de se autoconhecer, né? De se autotransformar, de fazer essa alquimia que muitas vezes é tão necessária para você adultecer. Bom, é isso, gente. Tô deixando aqui essa dica. Esse seriado não é de agora. As 2 temporadas estão disponíveis na Netflix. Vale a pena, assim, para quem gosta de umas coisas assim que fazem a gente pensar um pouquinho mais do que só o que está sendo mostrado, né? Claro, você pode assistir como sendo só a primeira camada e tá tudo certo, né? É a sua escolha. E se você se interessa pelo tema de Chama Gêmeas, eu acho que você vai identificar várias fases, várias coisas, vários pontos da dinâmica de Chama Gêmea que pode ser bem divertido para você. Tá certo? Deixa um beijo grande para vocês, um ótimo dia e até a próxima.